Você preferiria ir na consulta com um médico cotista ou não cotista? Ah, mas você prefere ser atendido por um médico cotista ou por alguém que passou sem cota? Eu tenho certeza que, infelizmente, você também já ouviu alguém falando essa frase. O que mais me chama a atenção nela não é nem a intenção que a gente já sabe qual é, mas sim o nível de ignorância. Porque ela simplesmente parte de uma ideia completamente equivocada de que a nota do Enem define o profissional que você vai ser. Essa é a Juju Glória e vai falar pra gente sobre isso. Então agora eu vou trazer motivos para vocês que vão provar o quão ignorante e consequentemente preconceituosa essa frase é. Vem comigo! Primeiro de tudo é que independentemente de cota não se sabe qual nota aquele aluno tirou no Enem. Vem uma pessoa preta e automaticamente já acham que ela é cotista e tirou nota baixa, o que está completamente errado. Supondo que ela realmente é. Não se sabe se ela gabaritou a redação, se ela ficou com uma média de 900 e inclusive até pode ter ficado com uma média maior do que a galera da ampla concorrência. Simplesmente usou a cota porque é dela de direito. Segundo ponto é que falta tanto conhecimento misturado com tanto preconceito que parece que não entra na cabeça das pessoas que pessoas com situação boa de colégios federais também têm acesso à cota. Filho do subsecretário que cometeu aquele crime que estuda no Colégio Pedro II do Humaitá tem acesso à cota. E eles sabem disso e usam as cotas. Colégio Militar, Cefet, CAP da UERJ, pessoas que independentemente de raça e renda tenham cursado seu ensino médio integralmente em colégio público. Existe uma modalidade de cota específica para eles. Só que eu tenho a sensação que não são desses que estão falando quando dizem que não querem ser atendidos por um profissional cotista. Terceiro ponto é que Eu vou pausar antes do terceiro ponto porque eu acho que tem algo relevante aqui, que é a desconsideração da cota como uma possibilidade estratégica. A cota ela é um direito que pode ser usado estrategicamente caso você possa, queira e se disponha a se utilizar desse direito. Enquanto parte de uma estratégia, ela pode sim fazer parte da maneira como você se percebe como alguém que está tentando entrar numa faculdade. Você pode olhar para a cota e para o seu direito de utilizar a cota e calcular se vale a pena ou não utilizá-lo, por exemplo, dentro de um olhar estratégico. O sujeito que pode utilizar a cota, ele pode ter esse olhar estratégico, não tem problema nenhum. Quando a conversa sobre cota passa por um filtro moral, aí a coisa começa a ficar estranho. Porque a cota acaba parecendo ser algo que o sujeito que a utiliza precisa dar uma contrapartida que é anterior à cota. Ou seja, o sujeito que está utilizando a cota tem como contrapartida sempre uma grande desculpa, uma grande humildade, uma grande submissão que justificaria utilizar a cota. Mas se a cota for utilizada simplesmente porque sim, porque posso, sem se justificar por isso, tudo se passa como se fosse um mau uso da cota. Que no fundo a gente entende que não é um mau uso da cota especificamente, é um mau uso da liberdade. No fundo é sobre isso. Quando essas questões que envolvem direito e uso de direito, elas são questionadas de um ponto de vista moral, a questão verdadeira que está por baixo ali dos panos é do bom uso da liberdade e não exatamente do bom uso do direito. Então, o que fica meio que escondido é que a verdadeira pergunta é: será que esta pessoa que eu estou avaliando está fazendo bom uso da sua liberdade na hora de utilizar este direito? a formação de um médico, por exemplo, leva anos, envolve prática, estágio, residência, especialização, um processo longo, complexo e contínuo que não necessariamente está ligado à sua nota do Enem, pode acreditar. Quarto ponto é, como é que você vai saber que o seu médico é um cotista? Você vai perguntar se ele era baixa renda, se ele era de colégio público, porque só ser preto não está valendo, só ser preto não garante cota. Isso vale para todos os cursos, são 4, 5 anos para se formar, precisa entregar o seu TCC, que na universidade pública
que é pesadíssimo, fazer projeto de extensão, estágio obrigatório, monitoria. Então não existe argumento mais vazio do que dizer que você não confia na capacidade de um profissional porque ele é cotista. É porque, além de tudo que eu já falei, para ele estar exercendo a profissão, ele tem que ter passado ou por um processo seletivo ou ter feito alguma prova de concurso. Ou seja, questionamento completamente desvalidado. A capacidade de um profissional não está ligada ao fato dele ser ou não cotista. E aí, talvez, só talvez, vale a reflexão, esse seu questionamento não seja sobre cotas. No fim do dia, este questionamento realmente não é sobre cota, mas ele é sobre duas coisas. Primeiro, uma percepção de classe média do jeitinho brasileiro. Tem alguém me passando a perna. Tem alguém que quer conseguir chegar num lugar passando a perna, sem precisar estar perto desse lugar como a própria classe média já está, por exemplo. Acho que eu também não preciso detalhar a possibilidade do racismo mais puro também, né? É que no caso dela, ela traz a cota, no início da fala dela, ela fala sobre pessoas negras, né? E depois ela fala sobre a cota social. Mas tem a possibilidade, a mera possibilidade do racismo mais simples e cru. No entanto, quando você pega estudos sobre o jeitinho brasileiro, a tendência é que esse jeitinho ele seja mais reprovado e ele seja mais percebido como algo negativo ou percebido somente em sua faceta negativa, quanto maior é a classe social do sujeito que é entrevistado. A classe média tende a odiar o jeitinho brasileiro porque tudo se passa como se o jeitinho fosse um jeito do pobre dar um passo que não seria seu de direito. Tudo se passa, portanto, como se a cota fosse um jeitinho, uma maneira de dar um passo que não é seu de direito. Porque você não precisou gastar tempo da sua vida fazendo um cursinho para vestibular. Porque você não precisou gastar tempo da sua vida, gastar dinheiro, aliás, com um colégio caro. Porque o meu filho que fez o colégio caro não conseguiu entrar e você que não fez conseguiu entrar. Porque o meu filho que se preparou não conseguiu fazer a medicina na UFRJ e o teu filho conseguiu fazer. Na USP, enfim. E no fim do dia a gente compreende como que políticas públicas, quando elas vêm ausente de um debate amplo, elas tendem a gerar certos ressentimentos. Mas principalmente quando elas vêm preenchidas por um debate que já é reacionário. O que eu quero dizer é o seguinte, né? No Brasil, você tem um racismo cordial que ele é muito difícil de se combater com as palavras diretamente, porque tudo se passa como se ele não existisse. Tudo se passa como se existisse uma democracia racial no Brasil, na medida em que não há uma segregação por bairro, por exemplo, na medida em que pessoas negras e brancas formam casais, por exemplo. Não é um tabu isso no Brasil. E aí a tendência é, com a permanência dessa cordialidade, desse preconceito cordial, a política pública ela acaba sendo alvo justamente desse preconceito que ela não conseguiu combater. Ela vira ressentimento de classe média. E esse ressentimento de classe média está sempre a um passo de ter, por sua vez, um representante político que vai entrar numa Câmara de Deputados e vai tentar destruir alguma política pública para combater racismo, alguma política pública de cota e por aí vai.